só para poder ajudar um pouco mais ainda, né? Primeiro ponto, né, que a gente já falou um pouco aqui, né? A gente está num período aí de passagem da Idade Média para o que a gente considera aí como Idade Moderna, propriamente dita já na Idade Moderna, né? Mas a gente sabe que processos históricos, né, eles não são automáticos, né? Começa aqui e termina ali, né? A gente até tem marcos, né? A Revolução Francesa, a queda de Constantinopla, mas são marcos para a gente se orientar, né? A gente sabe que esses processos se dão ao longo de muito tempo, né? Então, sempre existem resquícios entre um período e outro, né? E a maneira como cada situação se dá num país não vai se dar necessariamente em outro, ainda mais nesse período em que a gente não tinha um mundo tão globalizado ainda como a gente tem hoje, né? Então, né, vamos olhar de novo aqui rapidamente para a Idade Média, né, um período no qual não havia poder absoluto e não havia soberania estatal tal como a gente conhece hoje, né, porque os poderes dos reis eram contrabalanceados por poderes de outros atores importantes aí, né, sejam eles religiosos, né, a Igreja Católica muito forte, com poder aí transnacional, e mesmo dentro aí dos países, né, a força que o clero possuía também, né? Vocês vão lembrar lá, né, provavelmente da pirâmide lá das aulas de história, de como funcionava o sistema feudal, né? Então você tinha os reis e esses reis eles dividiam ali o poder e as terras, né, com a nobreza, né, com os senhores feudais, que por sua vez, né, dividiam isso também, né, e o poder sobre as suas terras com os vassalos. Depois de algum tempo, né, quando começam aí o desenvolvimento do comércio e os primeiros avanços aí na manufatura, os comerciantes passam a ter um papel muito grande aí também na Europa e depois, né, fora da Europa também, né, com o surgimento aí das grandes navegações. Então, vocês podem perceber que a gente tem um processo de um poder que ele é muito disperso, né? Um rei, né, ele não comanda tudo, ele não resolve tudo de cima para baixo, porque ele é contrabalanceado por todos esses atores que estão presentes aí no medievo, né? Para além disso, a fonte da legitimação do poder, né, estava muito restrita, ou à vontade divina, ou, né, a tradição, a hereditariedade, numa situação em que ela não era constantemente questionada por muitas razões, né? Inclusive porque as pessoas viviam muito distantes, né? As cidades, os burgos começam a surgir no final aí, né? Com mais força no final do medievo, né? Então, a legitimação do poder já estava dada, não era uma grande questão. Ela passa a ser aí com esse processo de dissolução da Idade Média, né? Propriedade aqui enquanto direito limitado, né? Exatamente porque você tem essa situação aí na qual você tem uma sociedade que ela é estamental, né? E cada um comanda uma parte ali. A gente não, né? Você não tinha ali uma capacidade de mobilidade quase nenhuma, né? Eu acho que para pensar no medievo é pensar um pouco nas castas, né? Pensando nas castas da Índia, né? Você se assimila muito mais a isso, enquanto hoje a gente vive numa sociedade de classes, né? Alguns temas não faziam parte do universo do pensamento grego, né? Anterior à Idade Média, né? Como providência, revelação divina, criação, e passam a ser temáticas filosóficas que são debatidas aí pela escolástica, né? Que é a filosofia predominante do período aí também do medievo, né? Que buscava, assim, de maneira sintética, uma harmonização entre fé e razão, né? Então, aí só dando uma pincelada no qual era a situação, tanto do ponto de vista filosófico quanto econômico e social aí na Idade Média, né? E política na Idade Média, né? E aí a gente está passando por esse processo aí de criação do Estado moderno, que visa basicamente a superação da dispersão do poder e dessa certa anomia que tinha ali no feudalismo medieval, né? Por que anomia? Porque o vassalo, ele era dono de tudo que acontecia no seu espaço de domínio. A mesma coisa o senhor feudal, né? Tem várias histórias, né, bizarras aí da Idade Média, né? Do senhor feudal que pega a primeira filha do vassalo, do camponês, e leva umas coisas assim horrorosas, né? Assim, você não tem regras gerais, você tem a Constituição do Estado que diz o seguinte, sei lá, anomia é um conceito que é muito utilizado pelo Durkheim,
que é um teórico que vocês vão ter contato em sociologia, mas de maneira mais geral, falta de regras, né? Então, você não tem regras gerais, você tem ali o vassalo que estabelece as regras na sua área, o nobre, né, que estabelece como as coisas vão funcionar ali nas suas terras, né, e junto a seus súditos, mas você não tem regras gerais, né? Então, cada cabeça ali meio que uma sentença, né? Então, o Estado moderno, ele visa superar isso também, né? Tanto a dispersão do poder, quanto essa ausência de normas, como a Vitória bem colocou aqui, de normas gerais para esse Estado, né? E recoloca no centro do palco social duas realidades, né, que são antigas, né, do ponto de vista clássico, aí, grego, romano, mas são renovadas nesse período aí, né? Quais são as leis civis? E quem é o soberano? Qual que é a legitimidade do poder desse soberano e como que ele vai governar, né? Até onde vai o poder dele, né? Como a gente vai ver hoje, a solução de Hobbes é uma solução absolutista para esse problema aí de como se deve governar e qual que é a legitimidade do poder, e vai passar pela submissão aí das leis civis, dos direitos civis, ao outro polo fundamental que é o soberano, né? Então, por isso, o pacto feito aqui pelo Hobbes vai ser chamado de um pacto de submissão, né? Então, o que está em destaque aqui não vai ser os direitos individuais, né? E sim, na verdade, o poder, né, do soberano de tomar todas as decisões que ele considera necessárias aí, né? Aí, ponto importante para a gente compreender aqui, muito do que o Hobbes está dizendo, é a Guerra Civil Inglesa, que se desenvolve aí entre 1640 e 1649, né? Vamos lá. Olha, eu vou ler uma parte aqui desse trecho, porque é um trecho que está, se eu não me engano, na introdução do livro Berremor ou O Longo Parlamento, né, que é um outro livro do Hobbes, no qual ele narra e analisa a Guerra Civil Inglesa, né? Por que eu trouxe esse trecho, né? Vocês não vão ler aqui, mas eu acho que ele sintetiza bem a visão que o Hobbes tem desse período histórico da Inglaterra, que, na minha avaliação, influencia muito do que ele pensa, né? Muito do pensamento dele sobre o estado de natureza e sobre como o Estado, né, criado pelo contrato, deve funcionar. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, gente: se no tempo, como no espaço, houvesse graus de alto e baixo, acredito firmemente que o mais alto dos tempos seria o que transcorreu entre os anos de 1640 e 1660, né? Eu falei que a Guerra Civil vai até 49, né? Depois é estabelecida a Primeira República, né? Vou falar um pouquinho sobre isso também. Pois, quem do topo, como da montanha do diabo, olhasse o mundo e observasse as ações dos homens, sobretudo na Inglaterra, descortinaria um panorama de todas as espécies de injustiça e de loucura que o mundo pode proporcionar. E como foram geradas pela hipocrisia e pela presunção, aquela dobrada iniquidade, esta dupla loucura, né? É ele aqui falando sobre o que ele considera esse período em que transcorreu aí a Guerra Civil Inglesa e depois o período seguinte, né, entre a criação da República, a restauração da monarquia, né? E por que ele fala dessa maneira, né, como um momento de loucura, de iniquidade, né? Porque a Guerra Civil ela tem uma característica diferente de outras guerras, né? Quando você está falando de uma guerra em que um Estado é invadido por outro, né? Você tem ali os cidadãos daquele Estado que se unem, né, sob o comando aí de um governo, de um exército, para poder defender aquele Estado, né? Então, você não está falando de vizinho matando vizinho e coisas desse tipo, né? Você está falando de se unir para poder enfrentar uma força externa. A Guerra Civil não, né? A Guerra Civil se dá entre cidadãos de um mesmo Estado, né? E é disso que ele está falando, né? Então, pensem aqui no estado de natureza hobbesiano, como ele constrói o estado de natureza dele, que não é algo muito próximo de uma guerra civil. O estado de natureza hobbesiano é o estado de guerra de todos contra todos, né? Então, somos nós guerreando um contra os outros, que é basicamente o que acontece numa guerra civil, né? Então, por isso que eu faço essa conexão aqui, que não está tão evidente no Leviatã, mas fica mais evidente quando a gente lê esse outro trabalho dele, que eu vou trazer também mais um trechinho aqui também para vocês mais tarde, tá? Então, é importante aí entender a percepção que ele tem desse período aqui, né? Para compor aí a teoria dele, né? Esse é outra afirmação que ele faz, né?
também no Berremor, né? Ele diz que eu e o temor somos irmãos gêmeos, né? Então veja aí, ele fala, né, do medo generalizado, da morte violenta e tudo mais, e tá ele dizendo que ele, né, tem muito medo também, né? Então achei interessante colocar isso aqui também, né? Ele colocou aqui exatamente, né, uma situação de guerra civil é uma situação de insegurança contínua, tal como no estado de natureza, né? Então tem um pouco essa. Estão rindo aí do Hobbes Medroso, né? Mas vamos lá. Durante o reinado de Carlos I, né, que acontece de 1625 a 1649, ocorreram ali lutas entre o parlamento, que era liderado aí pelo Oliver Cromwell, e o poder real, né, pela coroa, né, que aparentemente apoiava o catolicismo, né? Eu não falei, foi para a turma da manhã, né? É importante dizer aqui, gente, que a Inglaterra rompeu com a Igreja Católica em 1534, né, com Henrique VIII, né? Quem já viu aí, vocês que gostam de... Vocês não, também gostam, né? Mas quem já viu aí The Tudors, ou tem outros filmes sobre isso também, né? Filme excelente, inclusive, A Outra, que fala aí também sobre esse período aí em que Henrique VIII, né, cria a Igreja Anglicana, rompe com a Igreja Católica, isso se deu em 1534, ali na esteira da Reforma Protestante, né? Então, aqui a gente já está falando de praticamente um século depois. E uma das críticas que se fazia ao Carlos I era de que ele apoiava eu adoro aquelas duas atrizes maravilhosas, né, Micaela? Que ele apoiava a Igreja Católica, né? O poder real que tinha aparente apoio ao catolicismo. Isso era um dos problemas que surgiam, né? Que eram apontados ali. E o outro problema é que a gente está falando aqui de um reinado absolutista, né? Não é o primeiro, o pai dele era absolutista. Elizabeth também, aí, quantos filmes sobre Elizabeth I aí no cinema, né? Alguns muito bons, também era uma monarca absolutista, e que tinha a possibilidade, inclusive, de dissolver o parlamento. Então, quando começou a ter uma organização do parlamento, né, para tentar exigir aí maiores direitos políticos, né, menor submissão ao poder do monarca, Carlos I dissolveu o parlamento várias vezes, né, simplesmente destituiu, né? Então isso na verdade foi gerando uma animosidade ainda maior durante esse período, tá? Na época existiam várias facções protestantes, né, no parlamento que sob o signo da fé também representavam, né, não sejamos ingênuos aqui, interesses econômicos distintos, né? Vamos lembrar, já tinha aqui falado com vocês, que esse é um momento, né, em que o comércio começa a se desenvolver, outros setores aí que não têm poder político passam a ter poder econômico, né? Uma burguesia nascente, ganhando força aí, e que ganha força do ponto de vista econômico, mas não vê isso refletido do ponto de vista político, né? Esse é um dos elementos que também começa a influenciar aí, né, as discussões que acontecem no parlamento numa busca maior aí por poder desses setores, né? Guerra Civil aí, eu tinha colocado isso, iniciada em 1642, agora fiquei na dúvida se é 42 ou 40, mas enfim, depois eu confiro. Mas para os objetivos aqui dá para entender. Iniciada em 1642, 1648, Carlos I, o rei, foi declarado culpado e foi executado, gente, em 1649. A gente lembra muito da Revolução Francesa, né, que é uma coisa mais impactante, queda da Bastilha, cabeças rolando, mas o rei da Inglaterra foi executado muito antes, né? Em 1649, aí, nesse período da Guerra Civil que o Hobbes acompanhou, né? E isso vai resultar no estabelecimento de uma república, né? Outra coisa interessante, né? Porque a gente pensa, né? Quando a gente pensa em monarquia, pelo menos eu penso sempre vem na cabeça a monarquia inglesa, né? Tem tantas outras monarquias ainda vigentes na Europa, mas não sei, né? Sei se é o que a gente ouve falar mais, né? Mas durante esse curto período aí, após a execução de Carlos I, Cromwell, que era o chefe, né? O chefe não, né? O líder aí das forças parlamentares, assume e cria uma república na Inglaterra, né? Só que aí, depois da morte de Cromwell, o seu filho, Ricardo Cromwell, vai ser em seguida deposto e a monarquia vai ser restaurada com Carlos II em 1660, né? Estima-se, gente, que 15% da população inglesa morreu
durante a guerra, né? Nem todo mundo foi por armas e tudo mais. Muita gente morreu também por doenças, né? Porque tem esse outro lado da guerra também, né? Você não tem, fica tudo suspenso, né? Ainda mais uma guerra civil, né? Então, elementos básicos aí, né? O pessoal falando aí da vida saudável no grupo 6, né? Grupo 6? Não, grupo 5. Elementos básicos do funcionamento da vida são suspensos, né? Ainda mais numa guerra civil. Assim, qualquer guerra já são, né? Então, pensem aí, 15% da população morreu durante esse período, né? Então, entendam também aí de que lugar Hobbes está falando, né? Quando ele apresenta todo esse temor aí, né? Vou seguir aqui, se tiverem alguma questão, algum elemento para contribuir, por favor, aí, fiquem à vontade, tá? Eu não vou entrar muito na questão da Revolução Gloriosa, tá? Porque esse é o contexto histórico mais aí do período do Locke, tá? Mas ela acontece logo em seguida e a gente vai falar sobre isso também na nossa aula sobre Locke, tá bem? Vou seguir aqui. E qual que é o problema, qual que é a grande questão teórica aqui do Hobbes, né, gente? Vamos lá. Ele falando aqui no Leviatã. A Igreja Romana é responsável pela oposição ao legítimo poder soberano, de um poder alternativo, né, o poder da Igreja Romana, que requer a obediência de todos os seus preceitos, sob pena de morte eterna. É essa a matriz que monta todo o discurso religioso que se pretendia independente do poder legal. O que o Hobbes está falando aqui, gente? Não sei se algum de vocês é religioso, mas certamente todo mundo aqui conhece muitas pessoas que são religiosas, né? Estou falando não daqueles que falam que tem uma religião, mas não segue, né? Pessoas que, de fato, seguem os preceitos ali da religião, né? Muitas vezes isso se torna a questão mais importante da vida da pessoa, ou uma das questões mais importantes, né? Mesmo hoje, no século XXI. Imagina nesse período aqui, né? A gente está falando do século XVII, né? O papel que a religião tinha aqui nesse momento, né? O que o Hobbes vai dizer? Soberano, um governante, ele pode estabelecer uma lei e dizer que se você não cumprir essa lei, ele pode, inclusive, estabelecer como sanção a pena de morte, né? Ele pode chegar no limite de tirar a sua vida, te torturar. Ele tem poder para fazer muito contra você, né? Tirar tudo que você tem, né? Até o limite da sua vida. E isso é muito sério, isso faz com que os seres humanos, né, tomem a decisão, muitas vezes, de cumprirem, né, os preceitos que são estabelecidos pelas regras para evitar esses castigos ou essas sanções, né? Mas o que o Hobbes fala é o seguinte: o poder religioso, ele tem um poder que é muito maior do que esse para aquele que crê, né? Para aquele que tem fé numa determinada religião. Se o governante, ele pode, né, atacar o seu corpo, o poder religioso ataca a sua alma, né? Então, é um dizendo que pode tirar sua vida e o outro dizendo que você pode queimar no inferno durante toda a eternidade. Percebam, né? Que para uma pessoa que tem fé nisso, é muito mais sério você queimar na eternidade do que perder a sua vida. E não pensem que isso é loucura, porque se assim fosse, não existiriam tantos mártires, né? A Igreja Católica, ela é cheia de mártires, né? Que são aquelas pessoas que, em nome da religião, né, de seguir os preceitos daquela religião, pagaram com a vida, né? Por isso. Isso não claro que é incomum, né? Todo mundo que faz isso, mas não é algo que não tem existido, existiu em muitas situações, né? Então, é claro que ele está pegando o exemplo máximo, né, de tirar a vida, mas tem outros exemplos, né? Fato é que ele está dizendo que se a religião seguir mantendo o seu poder, um segundo poder, né, ali junto ao Estado, né, se tiver uma divisão do poder entre o poder político e o poder religioso, as pessoas que são religiosas, que aqui no caso era a maioria das pessoas, né, dos súditos, vão, se tiverem que escolher, seguir o que foi estabelecido pelo poder religioso, ao invés do que foi estabelecido pelo poder político. E ele vai dizer que isso é um grande problema, se a gente está falando aqui de soberania estatal, se a gente está falando aqui de poder de tomada de decisão, né? Então, essa é uma grande questão para o Hobbes. Sim, a Gabriele colocou, né? Até hoje tem muitas pessoas que são assim, né? Enfim, a religião tem ainda um poder muito grande, né? Então, é disso que ele está falando. Essa é a grande questão que ele está colocando aqui, né? Uma das grandes questões que ele está colocando aqui, né? O grande problema hobbesiano, como eu estava dizendo, não vai ser a divisão usual que se fazia entre os partidos da Guerra Civil, né? Os partidos da coroa, realistas e os partidos parlamentares. Não é disso que ele está tratando, tá? Isso, de certa maneira, quem trata é o Locke, o Hobbes não.
O ponto que ele afirma e no qual ele insiste é o de pôr fim ao que isso é o Hobbes falando, tá? A tutela dos profissionais da religião sobre os governantes e os cidadãos. Ele considera que qualquer divisão de poderes pode levar os seres humanos de volta ao estado de natureza. Para entender o Hobbes, gente, a gente tem que sempre compreender as premissas dele, né? Primeira, a da natureza humana, né? Nós somos belicosos, egoístas, vingativos, enfim, né? Tudo de ruim, né? É com esse ser humano que a gente tem que tratar, e não com o ser humano ideal, né? E a outra é que nós buscamos a autopreservação e a segurança, né? E ele está sempre pensando nas instituições orientadas a isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando o poder ele é dividido entre setores diferentes, você vai ter sempre um lado que vai dizer que quer submeter a esta forma de poder, outro que quer submeter a uma outra e outros que não vão querer submeter a nenhuma. Isso vai gerar dissenso, discórdia, que no limite pode restabelecer uma guerra de todos contra todos. Então, ele quer evitar problemas aqui. Ele quer evitar qualquer coisa que possa levar a uma situação de dissenso, que no limite pode levar a uma situação de guerra, como aconteceu aqui na Guerra Civil Inglesa, né? Então, ele considera que qualquer divisão de poder pode levar os seres humanos de volta ao estado de natureza. Portanto, é fácil concluir aqui que para ele não pode existir divisão entre poder político e religioso. E isso, gente, pode parecer super estranho para a gente, né? A encarnação do poder político e religioso numa figura só, mas não é no contexto inglês, né? Lembra que eu falei para vocês que eles romperam com o catolicismo em 1534 e unificaram, né, o poder, aí o chefe da igreja anglicana e o chefe de Estado na mesma figura, né? Quase, quer dizer, mais de um século antes do Hobbes estar escrevendo aqui. Ele está defendendo isso, está dizendo que isso é fundamental para evitar dissensões, tá bem? Vou ver aqui os comentários de vocês. O Henrique falando aqui sobre a diferença entre antagonismo, né, entre religião e materialismo. Oliveiros lembrando, né, que a gente tem aí uma bancada hoje no Brasil, né, fundamentalista muito expressiva no Congresso, mais uma vez falo fundamentalista e não religiosa, porque são coisas diferentes. Vitória lembrando, né, que tem uma cruz na Câmara, né, e o quanto a gente não é, de fato, na prática, um país laico, mesmo tantos e tantos séculos depois de Maquiavel, né, que estava falando da separação entre religião e política, né, lá atrás. O Oliveiros falando, né, que mesmo sendo cristão discorda, né, de que o Estado não seja laico, disse que no STF também tem, né, a cruz lá, enfim. Vitória já está falando aqui de Inquisição camuflada. Né, a brincadeira que a gente faz, né, o tempo todo, né, que a gente está voltando para a Idade Média, porque a gente está voltando, né, não de maneira concreta, né, mas é porque a gente vê coisas que são realmente pré-Estado moderno, né, que autores como Hobbes e Maquiavel criticavam, né? Claro que Hobbes é uma vertente completamente diferente, porque Hobbes é absolutista e não é o caso de Maquiavel, né? Mas, enfim, o debate sobre até onde também pode ir, já vou te passar, Dário, até onde pode ir a religião, né, quando a gente tem um Estado político, regras, leis que devem ser comuns a todas, está colocado aqui em Hobbes também, né? É verdade, Thalia, não lembrava disso, negócio muito louco, né? O Deus seja louvado nas notas de real, né? Dário, pode falar. Professora, eu vendo o texto, Hobbes coloca o seguinte, que as pessoas precisam abrir mão de alguns direitos para se fundar um Estado, né? Uhum. Mas que um dos direitos que ela não pode abrir mão é o direito à vida, né? Aí, assim, não cometendo, assim, anacronismo, mas, assim, ontem, eu vi noticiado aqui no jornal que uma colombiana, ela ganhou o direito à eutanásia, né? Uhum. Então, assim, como é que isso, assim, aqui no Brasil não é permitido, em alguns outros países também não é permitido. Como é que isso pode ser percebido? Como é que essas coisas são trabalhadas, né? Ele coloca que eu não posso abrir mão da minha própria vida para se fundar um Estado, mas atualmente o Estado garante, em alguns lugares, né? Garante que você pode ter direito à eutanásia. Não, muito interessante o que você traz, né? Porque isso é um grande debate que, mais uma vez, não tem resposta objetiva para isso, sobre qual que é o grau de liberdade individual do ser humano, né? Que aí, por exemplo, o Locke vai se aprofundar muito mais.
Para o Hobbes, né, tem a questão do direito à vida, né? Qual que é a questão do Hobbes, na verdade, em relação à vida, né? É o seguinte, a gente abriu mão, é muito melhor todo mundo fazer o que bem entende, né? Todos vocês, desde que vocês eram crianças e a mãe de vocês falava não pode, vocês têm dentro de vocês provavelmente a vontade de dizer sim, eu quero e sim, eu posso, né? Mas a gente vive em sociedade, tem uma série de regras, né, que nos impedem de fazer tudo que a gente deseja o tempo todo, né? Então, o Hobbes, ele está falando o seguinte aqui, o melhor seria que todo mundo pudesse fazer o que bem entende. O problema de todo mundo fazer o que bem entende é que não é possível viver em sociedade dessa maneira. A gente vive no estado, a gente está aí numa situação de estado de natureza, que tem o grande inconveniente, que é a possibilidade de você estar andando na rua e levar uma machadada na cabeça, né, por uma outra pessoa que estava ali com vontade de simplesmente tirar a sua vida. Então, o Hobbes está dizendo, isso não é muito bom. Então, a gente optou por não viver dessa maneira. O objetivo central é a segurança e o direito à vida. Por isso que, se esse é o objetivo central, isso não pode se perder completamente no pacto de submissão. Então, se você faz um contrato para garantir isso, você tem que ter algum vestígio disso nessa sociedade que foi estabelecida. Por isso que, mesmo sendo um contrato de submissão, a gente vai ver que existem condições aqui específicas nas quais cada um de nós pode individualmente, né, se rebelar, fugir, atacar, né, o próprio soberano, os seus representantes, para assegurar a sua vida. Isso é uma coisa, aqui no Hobbes, né? O outro ponto é esse que o Dário trouxe aqui, né, em relação, por exemplo, ao direito a tirar a própria vida, né? Por exemplo, você tem o suicídio, né? Não tem como criminalizar o suicídio, né? Não tem ninguém, você não tem uma lei que diz que é proibido tentativa de suicídio, né? Não dá certo, né? Mas é proibido a eutanásia no Brasil e não é em vários outros lugares. Aqui o debate que entra não é do direito natural ou não à vida, mas do grau de liberdade individual, que é o que a perspectiva dos liberais, por exemplo, como o Locke não está discutindo isso diretamente, tá? Não vou colocar palavras na boca dele, não, né? Mas, assim, que os liberais colocariam que, a maioria deles, né? Você pode fazer com a sua vida o que você bem entende. E o Henry lembrou muito bem aqui que a gente teve essa discussão numa disciplina nossa, né? Mais à frente, com o Stuart Mill. O Stuart Mill, ele é um liberal utilitarista do século XIX, super interessante, que ele tem uma coisa chamada princípio do dano. E ele diz o seguinte, qual que é o limite para saber até onde vai o meu direito de tomar minha decisão individualmente? Se ele causa dano direto ou não a outra pessoa. E aí ele fala direto porque é o seguinte, né? Pensa, né? Se uma pessoa, enfim, usa heroína, se torna dependente de heroína, e isso vai causar dor, né, para os familiares dessa pessoa, né? Mas isso não é dano direto, isso é dano indireto. Então, ele diz o seguinte, se causa dano indireto a outra pessoa, o Estado não deve permitir. Se não causa dano indireto a outra pessoa, mas causa dano a você, aí, é contigo, a decisão é com você, é uma decisão exclusivamente individual. E aí, esse debate sobre a eutanásia, por exemplo, entra nisso. Agora, as respostas para isso, elas vão variar de acordo com o tempo, com as teorias. Estou dando a resposta aqui que o Stuart Mill daria. Para ele é o seguinte, se você tomou essa decisão, é com você, né? Você não está fazendo mal para ninguém diretamente com isso, né? Então, para ele, por exemplo, o Estado deveria permitir, né? Outros autores vão dizer que não por uma série de outras questões, muitas, inclusive, do ponto de vista moral, né? Enfim, né? É um grande debate, mas interessante você trazer, porque entra nessa discussão sobre o grau de liberdade, que vai aparecer um pouco no Locke também. Gabriele, 99% da Constituição é construída com base nos princípios cristãos. Não acho que chega tanto, né? Porque a gente tem uma Constituição, né, que inclusive é alcunhada aí de cidadã, que estabelece direitos aí muito importantes, inclusive Constituição que já não se sustenta mais, né? Porque já foi tão modificada nos últimos 30 anos que, enfim, né, um Frankenstein já a nossa Constituição, infelizmente, né? Muitos direitos que não foram nem colocados em práticas e outros tantos que a gente veio perdendo ao longo do tempo, né? A Vitória falou aqui da questão do aborto, né, que acha que não cabe na discussão, mas fica pensando. Sim, faz parte também do debate sobre o grau de liberdade, só que aí entram outras questões, né? Entra, por exemplo, questões do ponto de vista científico, né? Onde começa a vida, onde não começa. Como eu disse aqui, questões do ponto de vista moral, questões do ponto de vista religiosos, né? Todas essas acabam entrando no debate, mas no limite, o debate aqui sobre o aborto é muito feito também sobre o ponto de vista de qual que é a liberdade
individual da mulher. Mesmo nos lugares onde o aborto é permitido, tem limites, né? Você não pode fazer um aborto com 9 meses, né? Então, sempre algum tipo de limite vai ser colocado. Agora, o limite exato aí vai variar, né? Dos acordos que foram feitos, das concepções que cada estado, que cada sociedade tem, né? Varia demais, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, como é uma federação, né? Uma constituição muito mais reduzida do que o Brasil, né? Você tem muitos estados em que o aborto é permitido, em vários outros onde não é, né? E isso muda também, né? Tem mudado bastante, né? Mas é isso, também em relação com a questão da liberdade. Karen falou da vacina, né? Toda vez, quando começou o debate sobre a obrigatoriedade ou não da vacina, eu só pensava no princípio do dano do Stuart Mill, né? Porque nesse caso, a minha decisão individual de não me vacinar, ela gera um problema para a sociedade, né? E aí o Stuart Mill falou assim, não tem autoritarismo na decisão, por exemplo, que teve na França, de proibir a entrada em vários lugares de pessoas que não estão vacinadas, né? O Mill, que é um liberal, né? Não estou falando aqui de um absolutista como Hobbes, né? Que é um liberal, diria que não tem nada de errado nisso, né? Mas outros, né, liberais mais radicais poderiam falar, não, o fundamental é a liberdade individual, independente de causar dano ou não, né? Então, longuíssimo debate sobre isso aqui, né? Lia também falou que pensou sobre o aborto. Karen falando da discussão da liberdade individual, exatamente, né? É isso, gente. Muitas coisas aqui, muito pano para manga aqui no nosso debate. Professora, pode falar, Ine. Eu fiquei pensando que é engraçado, né? Como esses autores, eles têm, por exemplo, o Stuart Mill, né? Na questão da eutanásia, ele é perfeito para você fazer um trabalho, alguma coisa. Agora, se você pega nessa questão mesmo da vacina, ele já não se encaixa, né? Então, é interessante ver como os autores, Por quê? assim, eles... Por que você Por acha exemplo, isso? é por causa desse princípio do dano, né? Para ele, a liberdade individual seria que iria prevalecer, né? Não teria que ter nenhum autoritarismo do Estado para obrigar os indivíduos a se vacinarem. Não, para o Mill é exatamente o contrário. Apesar, eu estou querendo dar o exemplo dele porque é muito legal, porque ele é um liberal. E o liberal, né, como a gente vai ver com Locke, o elemento fundamental aí é resguardar a liberdade perante o Estado, né? Mas o Mill vai dizer que tem um limite dessa liberdade individual, que é exatamente o princípio do dano. E no caso da vacina, eu acho que se enquadra assim, porque o limite dele é o seguinte: você está gerando um problema um problema direto para outras pessoas. Por exemplo, se eu não me vacino e eu contraio Covid e saio por aí sem usar máscara, assim, porque normalmente, né, é a mesma coisa, a pessoa que não se vacina também não toma uma série de outros cuidados, né? E eu transmito Covid para outra pessoa, eu estou causando um dano direto para outra pessoa que poderia ter sido evitado se eu tivesse me vacinado. Então, eu acho que se adequa, assim, no caso de Mill. E o que eu queria destacar era exatamente isso, mesmo de uma figura liberal, né? Então, estranho muitas vezes usar esse argumento, mas esse é o Mill. Existem outros que não concordariam com isso, que vai dizer o seguinte: você faz, de fato, o que você desejar, e o Estado, os mais radicais, né? Os liberais mais radicais vão dizer que o Estado só tem que garantir, ele tem que ser tão limitado que a única coisa que ele tem que fazer é garantir a segurança física mesmo e tudo mais, né? Todo o resto é com o indivíduo, né? Enfim, mas aí são debates aí entre diferentes vertentes teóricas. Não, tudo bem. Dário, pode falar. Ainda sobre a vacina, né? Eu não sei se eu entendi bem, né? Assim, essa questão de obrigatoriedade da vacina, ela se dá através de sanções, né? De participar de concurso, de tirar alguns documentos, de acessar alguns espaços. E é diferente de ser compulsória, sei lá, da polícia, de alguns agentes do Estado pegarem você e vacinarem você à força. Acho que às vezes acho que há uma certa confusão, né, assim, entre a obrigatoriedade e compulsoriedade. Assim, e ser compulsória a vacina. Uhum. Né? Sim, tem limites, né? Tem outras formas de você, inclusive, tem um autor chamado Olson, né, que ele fala de uma coisa que são os incentivos seletivos, né? E eles podem ser negativos ou positivos. Os incentivos seletivos positivos são aqueles, tipo assim, não sei se vocês viram, eu achei muito engraçado, que teve um período da vacinação dos Estados Unidos que a Budweiser estava dando cerveja para quem se vacinava. Tipo assim, você se vacina e ganha uma cerveja, né? Então, assim, isso é um incentivo seletivo. Você ganhou alguma coisa para se vacinar. Você poderia pagar as pessoas para se vacinar. Isso é um incentivo seletivo. Positivo. Existem incentivos seletivos negativos, que é o seguinte, que é o que está acontecendo na França.
se você não se vacinou, você não pode entrar em restaurante na França. Não pode entrar em restaurante, em bares. São situações diferentes. Agora, tem isso, né, que são incentivos negativos ou positivos, e tem a compulsoriedade, né, como você está colocando aqui, né, que aí é uma outra situação. Agora, como você vai impor, né, que a pessoa se vacine e tudo mais, enfim, tudo tem nuances, né, não é uma coisa objetiva, e por isso que gera tanto debate, né, de gente falando que pega o limite, né, de alguém batendo na sua porta, te pegando pelo braço e te vacinando, para dizer que essas são todas as formas possíveis de levar a população, né, de certa maneira, fazer com que a população se vacine. Não é bem isso, né? Você tem vários aspectos, várias formas de fazer isso, né? O Henrique lembrando aqui da revolta da vacina, pois é. Só que aí a gente está num outro período histórico, né, que realmente, início do século XX no Brasil, as pessoas sem acesso à informação, né? Enfim, hoje em dia a gente tem acesso à informação errada, muitas vezes, né? É complicado. Não estava sabendo, Raíssa. Foi votado o quê? Sobre a compulsoriedade? Aqui na Paraíba? Não, eu vi hoje no jornal que foi aprovado pelos deputados a lei do passaporte aqui na Paraíba, que quem não tem vacina não vai frequentar alguns lugares e também não vai poder, enfim, vai ficar barrado de várias coisas aqui na Paraíba. Fazer institucionalmente falando e de entrar em lugares também. Entendi. Aí agora só falta o governador assinar. Entendi. Não estava sabendo nem desse debate aqui. Obrigada, Raíssa. A lei do passaporte e tal, entendi. E eles vão pedir o comprovante de vacina, né, nesses locais, para assegurar, né, que a galera tá vacinada. Eu fiquei pensando logo, tipo, uma proposta boa. Só que quando eu falei, quantas pessoas que podem fraudar também, né, o cartão de vacina? Porque tem gente para tudo, né? Mas isso aí a gente não faz a regra para tratar de exceção, né? E quando o problema surge, você cria uma forma de solucionar, né? Porque aí não tem como, né? As possibilidades que o ser humano tem de ser criativo para poder burlar regras, elas são infindáveis, né? Tem que fazer e depois ver quais são as maneiras, né, que estão sendo burladas para tentar buscar alguma solução, né? Sim, o Oliveira falando fica frustrado, né, quando vê aí as pessoas dizendo que não querem tomar vacina, né? Nos Estados Unidos eles estão tendo um problema grande, né? Porque com a variante Delta já tem vacina para todo mundo, mas não passa dos 70% dos vacinados, porque uma grande quantidade não quer se vacinar, né? E aí não consegue acabar com a epidemia de fato, né? Mas, enfim, vamos seguir a Raíssa falando que a gente é expert nisso. É verdade, muita criatividade mesmo, né? Mas vamos lá, gente. Aí já é outro autor na antropologia que fala do Roberto da Mata, que fala sobre o jeitinho brasileiro, né? Falando um pouquinho disso aí também. Vamos lá, gente. Seguir aqui. Daqui a pouquinho a gente dá uma pausa aqui para tomar uma água, enfim, e depois a gente continua. Acho que eu vou terminar essa parte introdutória, depois a gente dá uma pausa, né? Vamos lá. Falar um pouquinho aqui quem é o Hobbes, né? Ele nasce aí no final do reinado absolutista de Elizabeth, né? Elizabeth I, 1588. Depois, né, ele termina os estudos dele. Hobbes era matemático, né? Sempre interessante a gente ver, né, como esses teóricos, né, desse período e também, né, da antiguidade clássica, na verdade, não tinha essa lógica da especialização que a gente tem no presente, né? Locke é médico, por exemplo, né? Então, bem interessante. Hobbes era matemático, e após o término dos estudos, ele trabalhou como preceptor dos filhos de nobres ricos aí, dentre eles, Carlos I. Carlos I não, né? Trabalhou para Carlos I como tutor do Carlos II, que depois é o monarca lá que vai restaurar, né, a monarquia após a morte do Cromwell, né? Ele estava vivenciando um momento de turbulência, né, de lutas aí pelo poder político, né? Muitas dessas, como a gente viu, com derramamento de sangue. E aí, diante dessa situação, afinal, ele era muito próximo aí do Carlos I, que, no fim das contas, acabou sendo executado, né? Então, o medo dele tinha uma razão de ser, o medo do Hobbes. Ele se exilou voluntariamente na França, né? Ele não foi corrido lá da Inglaterra, não, mas ele olhou e pensou o seguinte, né, gente, eu tenho muita relação com Carlos I, a coisa não está muito boa para o lado dele, e aí ele foi se exilar na França, né? Mas ele retornou para a Inglaterra ainda durante a vigência da República de Cromwell, porque ele percebeu ali
que a situação já estava um pouco mais calma, que não haveria uma perseguição, como ele imaginava, aí, né, aqueles que apoiaram o regime monárquico, né? Então ele volta aí para a Inglaterra, né? Ele escreveu 3 versões aí da sua filosofia política durante a Guerra Civil, né? A primeira é o De Corpore Politico, né, de 1640, do Cidadão, de 1642, e o Leviatã, que a gente leu para cá, em 1651, né? E é aí a principal obra de Hobbes. A última obra dele vai ser o Berremont, ou o Longo Parlamento, de 1668, onde ele vai relatar aí, né, as percepções dele sobre a Guerra Civil inglesa, né? Peraí. Não havia tal discussão do trabalho social, não entendi, Vitória, se puder esclarecer aqui para mim. E falou aqui, perguntando para a Raíssa, que disse o professor Anderson, em Teoria Sociológica Clássica, falando que a gente é referência em segurança de dados bancários, né? Ah, tá, porque a gente frauda, né? Entendi. Nossa, que situação. Tá bem, porque então, né? lá ele estava falando do exemplo da Inglaterra, né? Que ele concluiu os estudos lá, falando que lá eles ainda utilizam aquele cartão magnético em alguns locais. E aqui a gente não usa mais, né? Então a gente é referência nessa segurança de dados porque tem muita fraude. Gente, tem vários lugares no mundo em que você não precisa apresentar a sua passagem para entrar no transporte público, porque o pressuposto é que você vai pagar, né? Então, assim, enfim, imagina, né? Lá no Rio, né? Quando criaram o VLT, que é o Veículo Leve sobre Trilhos, fizeram isso, não durou nada. Hoje em dia tem guardas em todos os VLTs para poder ir checando cada pessoa, se a pessoa passou o cartão ou não, né? Então, enfim, tem relação aí um pouco com que o Henry estava falando, que o professor Anderson comentou, né? Vitória, pode falar. Vitória? Oi, eu estava falando com relação ao texto do Durkheim, que antigamente os estudiosos eles não estudavam algo específico como é hoje em dia, né? Cada vez mais específico as áreas. Antes era filósofo, matemático, médico, era muitas tarefas ao mesmo tempo, muitas funções ao mesmo tempo. Sim, e aí sim. é relativamente mais recente essa divisão do trabalho. Foi isso. Desculpa te interromper, Vitória. A própria divisão social do trabalho, que a Vitória bem lembrou aqui, né, é algo muito recente, porque vem na esteira aí do avanço da industrialização, né? Primeiro da manufatura, depois da industrialização, né? Que antes, né, é aquela coisa básica, né? Você vai fazer um tecido, você vai fazer todo o processo do tecido, né? E depois não, vai especializando até um ponto que você não consegue muitas vezes ter dimensão de qual que é o produto final do seu trabalho, né? Que é o que o Adam Smith, que é o outro nome aí, liberalista do ponto de vista econômico, né, junto com Locke, defende como sendo a forma mais produtiva de trabalho, né? Se você vai fazer alfinete, pegando o exemplo dele, né? Você vai ter a pessoa que faz a cabeça do alfinete, você vai ter a pessoa que faz o aro, aquele fiozinho, outra pessoa que junta os dois, e que isso seria a mais produtiva das formas, né? Isso a gente pensando do ponto de vista do trabalho manual como um todo, né? Que é o que principalmente o que o Durkheim discute no divisão social do trabalho, né? Mas a divisão intelectual também foi se aprofundando, né, durante esse mesmo período, né? É isso, né? Você faz ciências sociais, aí depois você vai para antropologia ou sociologia ou ciência política. Aí depois você vai para uma área de uma dessas áreas, né? E daqui a pouco você está olhando uma coisa super específica e você é especialista naquela coisa super específica, né? Isso é, de fato, algo difícil de enfrentar, até porque, né, tem uma pichação também lá no CCHLA que é homolates, né? Que é fazendo uma brincadeira com a pressão que a gente tem o tempo todo de produzir dentro dos parâmetros do currículo Lattes, né? Então, não é nem só de produzir, né? Mas tem que ser dentro daqueles parâmetros, né? E aí é difícil, né? Fugir dessa especialização e ainda conseguir, né? Se organizar na vida acadêmica, né? Mas, enfim, características aí dos nossos tempos e só mostrando que não foi sempre assim, né? Nada nunca foi sempre assim, mas, assim, importante ver que é possível, né? Dar boas contribuições interessantes, transitando por áreas diferentes também, né?
Não, a vida vale mais que a... Exatamente. Verdade, Raíssa. É que eu já vi Homo lattes em alguns lugares, né? E aí eu fiz a ligação lá. É por aí mesmo, por aí mesmo. Enfim, concordo. Vamos seguir aqui. Vou trazer aqui os elementos mais gerais do pensamento hobbesiano, depois a gente pega a tríade dele, né? Estado de natureza, contrato e Estado, né? Primeiro ponto é que ele visa dar um caráter aí mais científico à política, né? Tem relação também com a própria revolução científica, tá, gente? A gente está falando aqui de uma teoria política, mas ela não está separada do processo aí que está se dando na Europa, né? Do processo de revolução científica também, enfim. E ele, como um cientista também, né, matemático, ele visa dar esse caráter aí científico à análise da política, né? Tentar descobrir as regras das relações entre seres humanos, entre as sociedades, né? Então, ele sugere a análise do indivíduo primeiro como um ser universal, né? Questão aí muito questionada, né? Questão questionada é péssimo, né? Um elemento muito questionado atualmente, né? Muito se fala, principalmente na antropologia, mas não só, né? Do etnocentrismo, né? Que você tem uma visão a partir do seu lugar no mundo, sobre o mundo como um todo, né? Dos recortes, né? De gênero, de raça, de classe social, né, na produção do conhecimento, né? Então, essa visão de um ser humano universal, ela vem sendo questionada, né, cada vez mais nas últimas décadas, né? Mas não é disso que o Hobbes está falando. Do ponto de vista dele, ele fala, né, quando ele fala de natureza humana mesmo, né, ele está dizendo que eu aqui, no século XXI, talvez não eu, né, mulher já é outra história, né? Mas, enfim... que um ser humano ele vai ser o mesmo em qualquer lugar, com a mesma racionalidade, vai funcionar da mesma maneira, né? Vamos lá. Ele atribuía a desordem da vida social, isso é interessante, né? As doutrinas que ele chama de errôneas, né? Promovidas pelos estudores antigos e modernos sobre questões políticas e sobre o que ele chama de... espírito de seita, né, alimentado por maus teólogos. Então, ele tinha horror a duas coisas, né? Ao que ele chama aí de maus teólogos, né, ou religiosos profissionais, que ele fala que tem um espírito de seita, né? Porque eu tenho aqui uma determinada religião, eu crio uma outra para poder comandar essa outra religião, e dessa maneira eu gero uma situação de desunião entre a população, né? Então, isso é um problema para ele, né? E o outro problema para ele é essa valorização enorme que é dada pela liberdade por alguns autores, né? Ele chega a dizer que talvez uma das piores coisas que aconteceu para a gente foi ter a capacidade de ler em grego e em latim, porque a gente teve acesso a essas obras e isso colocou aí caraminholas na cabeça das pessoas que começaram a achar que tudo que eles devem desejar é a liberdade, lutar pela liberdade, dar sua vida pela liberdade, o que ele considera, na verdade, doutrinas errôneas, né? Então, vejam que ele não tem problema nenhum de dizer, de defender que ele é absolutista, despótico, não é essa a questão dele, né? Alguém levantou a mão, gente? Eu ouvi um barulhinho aqui, mas fiquei na dúvida. Se for, digam aí. Queria trazer um ponto aqui que eu acho que ajuda a entender um elemento que sempre surgiu como dúvida, né, para alguns... para os alunos, né, em relação ao estado de natureza hobbesiano, né? O estado de natureza hobbesiano, gente, ele não é um estado concreto, né? Ele é um construto mental, na verdade, né? E ele, como matemático aí, né, ele fala da geometria, né, para poder fazer uma relação com o que é o estado de natureza para ele. Então, pensem aqui comigo que um círculo de 360 graus, ele não existe na natureza de maneira concreta. Qualquer círculo que você vá fazer, ele vai ser algo muito... Você pega um compasso, ele vai ser algo muito aproximado disso, né? Ele não vai ser exatamente isso, né? Nem o triângulo lá, dos 180 e tudo mais. Ele é uma abstração, né? Ele não é encontrado na natureza tal como ele é uma abstração, assim como muitas outras, né? Ele fala que o estado de natureza é basicamente isso, é como as formas geométricas, né? Ele é o quê? Um construto mental que serve para quê? Para pensar como nós, seres humanos, agiríamos num mundo, que nem vocês fizeram, sem regras. E, a partir dessa premissa, tentar chegar a uma conclusão de qual estado deve ser criado para lidar com esses seres humanos que se comportariam de tal maneira, né, uma maneira péssima, né,
se as regras não existissem. E pensar qual é a natureza dessas regras e como essas regras e esse Estado devem funcionar à luz disso. Então, assim, o Estado de natureza hobbesiano ele não existiu concretamente na história, mas Hobbes fala para a gente que ele pode existir. Então, se a gente volta a uma situação de ausência de regras, de poder, né, de disputa, né, pela divisão do poder, a gente pode retornar a uma situação aí, a gente pode ir parar numa situação de estado de natureza que é nada mais, nada menos do que a guerra de todos contra todos, né? No texto dele, né, no livro do Cidadão, né, que é considerada aí a primeira grande obra política do justnaturalismo, né, a partir de um problema, do tratamento racional do problema do Estado, ele nega todo o valor a posteriori. Vou já explicar o que é isso, tá? Afirmando que o consenso dos povos mais civilizados, né, que é apontado aí por Aristóteles como a fonte das leis naturais, precisaria partir de uma definição de quem seriam esses povos. O que ele está dizendo aqui? Todo conhecimento ele deve se dar a priori, né? Então é assim: você tem uma premissa, né? Essa premissa tem que ser analisada, se ela é válida ou não. A premissa básica dele é de que a natureza humana é maléfica. Se você discorda dessa premissa, você dificilmente vai concordar com a conclusão do Hobbes. Se você concorda com essa premissa, aí você tem outras, né? Ou tem todo o desenvolvimento aí do raciocínio dele, mas aí você tem mais chance de chegar à mesma conclusão que ele. Ele está falando que é por meio desses construtos mentais, porque afinal nós somos seres racionais, todos têm a mesma capacidade de chegar às mesmas conclusões se passarem pelo mesmo caminho, que a gente vai chegar às leis, né, das relações humanas e das relações sociais, e sobre o que é, por exemplo, a melhor constituição. E não da maneira como Aristóteles fazia. Como que Aristóteles fazia? Ele pegou lá uma quantidade absurda de constituições, né, para a época dele, né, e analisou cada uma delas, e por meio da análise dessas constituições, ele concluiu que, olha, determinada regra existe na maioria das constituições, numa quantidade muito grande de constituições, então, de maneira sintética, assassinato é crime em 90% das constituições. Então, a criminalização do assassinato é uma lei justa, porque está presente na maioria, é criminalizado na maioria dos povos, né? Essa lógica do Aristóteles. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, isso não adianta, isso não resolve o nosso problema. Por quê? Quando Aristóteles fala que o consenso dos povos mais civilizados é o que determina, né, se uma lei é boa ou não, o Hobbes responde ele dizendo o seguinte: quem determina o que é um povo mais civilizado? E com isso eu acho que dá para concordar, né, que é uma saída um pouco complicada, né? Quem vai dizer? Provavelmente um inglês do século XVII vai dizer que o povo mais civilizado do mundo que existe é a Inglaterra. Um francês vai dizer que é a França. E aí, por aí vai, você não tem uma solução para esse problema, né? Então, ele vai debater aqui e sustentar uma análise racional dos problemas que passe aí, né, para uma análise das premissas para chegar às determinadas conclusões, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, e a Micaela falou que vocês têm do Cidadão Informação do Estado Moderno. Também não sabia disso, né? Que massa, bem legal. Ah, pronto, vamos estão vendo aí, trocando livros ali. Percepção dele sobre natureza humana, eu acho que a gente já está cansado de saber, né? Só que, citando de maneira mais detida, os homens não tiram prazer algum da companhia um dos outros, e sim, pelo contrário, um enorme desprazer quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito. Mais uma vez, ele olhando para Aristóteles falando assim, animal político, animal social, coisa nenhuma, né? Largado aí na natureza, né, a seu bel prazer, o ser humano busca apenas a satisfação individual, e se para isso ele precisa atacar o outro, ele assim fará. E, portanto, quando eu estou numa situação de estado de natureza, a melhor coisa que pode me acontecer é eu não encontrar ninguém durante a minha vida inteira. Porque quando eu encontro alguém, a chance dessa pessoa de me atacar, ou mesmo de eu me sentir ameaçado, isso já gera uma sensação ruim, é enorme. Então, eu não tenho prazer nenhum de encontrar um outro ser humano quando eu estou no estado de natureza, né? Portanto, isso significa dizer que o contrato para Hobbes não funda apenas o estado político, ele funda a sociedade, porque não existe sociabilidade possível sem regras que estabeleçam, como o Hobbes está dizendo aqui, né, que sejam capazes de manter a todos em respeito.
o mero desejo dos seres humanos não mantém a todos em respeito, pelo contrário, né? O Henry está falando que ele diverge de Aristóteles sobre a igualdade entre os homens. Em que aspecto, Henry? Porque ele fala sobre a igualdade também, né? Mas aí talvez você possa aprofundar aí. Isso é porque o Hobbes fala que a natureza, né, fez os homens tão iguais, né? Quanto as faculdades do corpo e do espírito. Claro. Sim, sim, sim. Maurição, a Micaela já tinha colocado aqui. Estou copiando de volta aqui, para quem não assinou a presença, estou botando aqui de volta no chat novamente, tá? Mas ela já tinha colocado aqui. Sim, muito bem lembrado, Henry, porque... Aí, agora deixa eu conseguir voltar aqui. Muito bem lembrado, né? A igualdade, para Hobbes, nós somos todos, no que importa, completamente iguais. Né? Por que eu digo no que importa? Né? Ele concede que existem pessoas que são um pouco mais fortes, existem pessoas que são um pouco mais espertas, atentas, né? Inteligentes, mas ele fala que essas diferenças, tanto do ponto de vista do intelecto quanto do ponto de vista da força, elas são tão pequenas que uma acaba compensando a outra. Então, uma pessoa que é mais fraquinha, mas que é mais astuta, ela consegue, né, compensar isso pela sua astúcia e vice-versa, né? Então, ele considera que os seres humanos eles são basicamente iguais, enquanto, como a gente viu com Aristóteles, não, né? Você tem aqueles que são, por natureza, né, dados a se submeter, né, que tem natureza de escravo, né, e não conseguem se autocontrolar, e aqueles que não, né, que seriam aqueles que deveriam ser os governantes, né, tudo mais, porque tem a capacidade de se autogovernar e, portanto, a capacidade de governar os demais, né? Então, uma lógica bem diferente. Na verdade, para o Hobbes, nenhum de nós tem a capacidade, não é capacidade, né, mas se a gente não tiver nada que nos leve, né, a considerar melhor seguir regras e não fazer o que a gente bem entende, o que a gente vai fazer é buscar satisfazer os nossos desejos, nossas paixões de maneira irrefreada, né? Então, é como se, para Hobbes, pensando aqui na lógica do Aristóteles, todos nós fôssemos escravos dos nossos desejos e das nossas paixões. Então, que a gente precisasse de um Estado que nos fizesse respeitar uns aos outros e abrir mão aí desses nossos desejos e paixões, né? Porque é melhor fazer isso do que se submeter à sanção desse determinado Estado, né? Vitória, depois Henry. Vitória. Eu acho que Vitória estava com a mão levantada anteriormente. Adiante, né? Tá bem. Então, Henry, por favor. É interessante essa parte que eu falei, né, sobre essa distinção entre Aristóteles e Hobbes, porque quando a gente pensa nesse estado de natureza de Hobbes, né, que é esse estado de insegurança, né, aí tem uma parte que ele fala, né, que a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que qualquer um possa, com base nela, reclamar qualquer benefício a que outro não possa também aspirar, tal como ele, né? Então, assim, nessa questão mesmo do estado de natureza, se eu tenho uma casa, qualquer outra pessoa pode ter o mesmo direito de se apossar dela, porque não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma garantia, né, de que aquilo é meu, né? Então, é interessante essa parte. Sim, com certeza, Henry. Para Hobbes, não existe propriedade no estado de natureza. Para Locke existe, para Hobbes não. O que existe no estado brasileiro de natureza é posse. E a posse é algo muito incerto, né? Porque o que está em minha posse agora só vai seguir minha posse durante o tempo que eu conseguir manter aquilo. Se outra pessoa tentar tomar, ele tem o direito de fazer isso no estado de natureza, né? E aí, se eu for mais forte, eu consigo manter, né? Se eu não for, eu não consigo. Então, não existe propriedade. Isso é importante, porque se não existe propriedade no estado de natureza, isso não é algo que o Estado, firmado pelo contrato, tem que garantir. Essa é a conclusão do Hobbes. Para Locke, existe propriedade no estado de natureza, e a gente vai ver mais à frente o que ele considera como propriedade. Mas o que a gente considera hoje como propriedade dos bens, já existe no estado de natureza. E, portanto, o Estado também deve ser fiador dessa propriedade depois do contrato. A gente não abre mão dessa propriedade. Enquanto para Hobbes a lógica é outra. É o Estado que cria a propriedade, porque é o Estado que estabelece a lei que diz, por exemplo, que você não pode roubar, você não pode furtar, né? Que estabelece que se você pagou por uma casa, ela é sua e não de outro, né? Então, se é ele que faz isso, é ele que te dá, ele também pode tomar em uma determinada situação quando visar a segurança de todos e a manutenção do Estado, né? Então, percebam a diferença dessa lógica aí. Muito bem lembrado aí, Henry.
seguir aqui. Natureza humana, eu já falei, né? A igualdade de seres humanos no estado de natureza funda-se no desejo universal de autopreservação, que, por sua vez, desencadeia também a violência e promete a paz e a conservação, como eu já disse para vocês, e que é o que vocês fizeram tomando a decisão lá de entrar no estado, né? A natureza belicosa do ser humano é um comportamento humano típico, originário e também possível em um futuro imaginário em que pudesse faltar o poder comum, pacificador e unificador do Estado. Nós somos os mesmos em qualquer situação. O que nos faz não sair por aí atacando uns aos outros é o poder pacificador e unificador do Estado. Onde venha faltar isso, o estado de guerra de todos contra todos pode retornar, né? Pode se estabelecer, né? E aí, para terminar, antes da gente ir para o intervalo, gente, que eu já me estendi um pouquinho aqui, as 3 motivações da discórdia para o Hobbes, né? Primeira é a competição. É a competição que, para Hobbes, leva os seres humanos a atacarem os outros em vista da obtenção do que está em posse desses outros, né? Então, eu quero algo que não está na minha posse. Então, eu vou lá e tomo do outro. Isso gera, por óbvio, guerra, né? E ele fala que o objeto de desejo dos seres humanos ele pode variar, né? E varia, né? Entre nós aqui, se a gente perguntasse hoje, né? Se eu desse 10 mil reais para vocês, né? O que vocês iam fazer com isso? Qualquer coisa que vocês iam fazer com isso. Cada um vai pensar uma coisa diferente. E aí vai ter coisas que, sei lá, que o Dário vai falar, que a Raíssa vai falar assim, meu Deus, quem gasta 10 mil reais com isso, gente? E vice-versa, né? Então, os objetos de desejos, eles são muito diferentes. Agora, o desejo está presente em todo ser humano, né? Então, esse desejo gera também a competição, né? Das mais diversas formas, né? A desconfiança é uma outra motivação de discórdia. Ela visa a segurança, né? Então, você ataca o outro para se defender, né? Então, a desconfiança também é um motivo de discórdia. E, por último, né? A glória, a reputação, né? A honra, né? Hobbes, nesse ponto, eu acho engraçado. Engraçado não, né? Acho que faz sentido. Ele diz que a gente pensa muito mais da gente do que a gente de fato é, né? Claro que as pessoas mudam, são diferentes, né? Tem gente que é muito cheia de si, tem gente que, pelo contrário, né, tem que fazer terapia para perceber que faz alguma coisa que preste na vida, né? Então, enfim, tem perfis diferentes, né? Mas para o Hobbes, todos nós achamos muito mais de nós do que de fato nós somos. Isso significa dizer também que o outro, quando está olhando para a gente, não acha que a gente é, sei lá, né, a última Coca-Cola do deserto. Então, a gente vai sempre considerar que o outro está tratando a gente, está desmerecendo a gente, sabe? E isso vai ser um motivo de discórdia também, né? A vaidade, né, que está presente aí nos seres humanos. Né? Então, aquela coisa de, tipo, por que você brigou? Porque me olhou feio, né? Essa coisa de criança, mas também é coisa que leva à briga de bar e muitos motivos, e são razões aí de motivos fúteis, né? Para assassinatos, muitas vezes, né? É disso, em certa medida, que o Hobbes está falando, né? Então, aí as 3 principais motivações da discórdia para o Hobbes. Gente, vamos dar um intervalinho aí de 10 minutos, a gente volta para terminar, pode ser? Então, 8h42, 8h52, 53, a gente volta, tá bom? Então, até daqui a pouco.
Aí, gente, vamos lá. Vamos lá, Gabriele. Vamos lá. Isso aqui eu já falei, né? De maneira mais genérica com vocês, né? Que é a questão da própria igualdade, né? Da semelhança que nós temos, né? Ele fala, né? Entre os pensamentos e paixões dos diferentes seres humanos, né? Que, enfim, nosso objeto de desejo pode variar, mas a semelhança das paixões, que são as mesmas em todos os... Mas ele destaca aqui que existem as paixões que são as mesmas em todos os seres humanos, né? Dentre elas aí o desejo, o medo e a esperança. Interessante ele trazer essa conexão entre o medo e a esperança, né? Porque ele diz que é exatamente o medo da morte violenta, né? O desejo de autopreservação, mas que é isso conjugado com a esperança, com a possibilidade de você fazer algo diferente, de sair dessa condição miserável, que leva à criação nesse estado, estabelecimento do contrato, né? Então, apesar dele mostrar esse cenário de caos, que é o estado de natureza, ele apresenta ali exatamente esse sentimento da esperança como um motivador para a criação de uma outra situação. Isso é importante também dizer, porque coloca o ser humano como artífice da sua realidade, né? Então, não se trata de ter sorte ou não ter sorte, de desejos e vontade divina, né? Se trata de uma decisão que o ser humano toma de sair daquela condição, né? O que é importante também aí, considerando, né, que a gente está no período aí de pós-Idade Média, como a gente já falou bastante aqui, né? Isso aqui eu acho maravilhoso, né? O que o Hobbes está falando, né? O Hobbes está lá falando que a nossa natureza humana é tudo de ruim, né? Que nem a gente já disse aqui várias vezes. E ele está sendo criticado por isso, né? Tem muita gente falando que é um absurdo ele ter uma visão do ser humano como essa, né? A gente está no momento aí do renascimento, do surgimento do humanismo, né? Os próprios, né, pintores e artistas, escultores, né, fazendo, né, a forma humana da maneira mais perfeita, Davi de Michelangelo e coisas do tipo, né? Esse é o contexto, né? E o Hobbes está falando assim, desculpe, na boa, o ser humano não é isso aí não, né? E aí ele faz essa pergunta aqui, essas perguntas aqui, para tentar mostrar o argumento dele. Eu vou só resumir, fica aí para material de consulta para vocês, depois eu boto o preze lá, mas só esse ponto aqui, né? Que opinião tem dos seus compatriotas aquele que viaja armado, de seus concidadãos a fechar suas portas, de seus filhos e servidores quando tranca seus cofres? Não significa isso acusar tanto a humanidade com seus atos, como eu faço com as minhas palavras? O que ele está falando para os críticos dele? Né? Olha, vocês estão dizendo aí que eu estou exagerando aqui na concepção de natureza humana que eu trago para vocês, mas se vocês confiassem tanto nas decisões dos seres humanos, não existiria uma série de... É isso, né? Ninguém aqui vai comprar um iPhone e deixar em cima de uma mesa na Praça da Paz, né? E sair para, sei lá, pegar uma cerveja, porque provavelmente quando voltar não vai estar lá. E o Hobbes vai falar, se você não faz isso, significa que você tem uma visão da natureza humana muito similar à minha, né? Você diz que eu estou atacando o gênero humano, mas com as suas ações você faz a mesma coisa, né? Então, uma resposta aí que ele dá aos críticos dele, né, sobre uma visão muito radical da natureza humana, né? Isso aí no capítulo 13 aí do Leviatã, né? Um dos que eu passei para vocês. Concepção do estado de natureza aqui em Hobbes, né? No estado de natureza hobbesiano, o ser humano ele não estaria sujeito a leis, a contratos impostos pela sociedade, né? Então, ele vai estar voltado ali à sobrevivência, movido por paixões, por desejos, né? E vão estabelecer com seus semelhantes uma relação de disputa, na qual não existe hesitação na destruição do outro, né? E aí, do capítulo 14, ele vai dizer que não há nada a que um homem não tenha direito por natureza. Isso é importante, porque isso é bem diferente do que o Locke, que é o próximo autor que a gente vai ler, vai dizer, né? No estado de natureza de Locke,
já existem regras, já existem leis da natureza que fazem com que os homens não tenham o direito de fazer tudo, né? Os homens não têm, no estado de natureza de Locke, por exemplo, o direito de tirar a vida de outro, né? A menos que este outro esteja colocando a comunidade em risco, né? A gente vai se aprofundar nisso quando a gente vê o Locke. Para Hobbes, não. No estado de natureza, todos nós temos direito a tudo que nós pudermos alcançar, pegar, tomar, né? Inclusive direito ao corpo do outro, né? Então, é uma visão aí bem pesada, né? Enfim, mas ele diz que esse é o estado de natureza, né? Direito de natureza, né? Aqui para o Hobbes, né? O que seria? O direito de natureza, aqui os autores geralmente chamam de jus naturale, né? Afinal, são jus naturalistas, é a liberdade que cada ser humano possui de usar seu próprio poder da maneira que quiser para a preservação da sua própria natureza, ou seja, da sua vida, e, consequentemente, de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse fim. Para proteger a sua vida, você pode fazer qualquer coisa, né? Esse é o seu direito de natureza, né? Que você vai utilizar aí no estado de natureza, tal como está aqui no capítulo 14, né? Esse ponto eu já falei aqui para vocês, né? Que é a questão de que... Peraí, vou dizer alguma coisa aqui errada. Tá. Que é a questão de que, para o Hobbes, né? Todo ser humano, ele é opaco, né? Aos olhos do seu semelhante, né? Isso, por um lado, gera a desconfiança, né? Que é uma das motivações da discórdia. E a suposição de que é melhor, que a atitude mais prudente, mais razoável é atacar o outro, né? Isso aqui é o Renato Giannini, lá no texto do Clássicos da Política, né? Na análise que ele faz do Hobbes, ele coloca, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada depois, é sempre uma boa literatura aí, uma literatura complementar. Henri falando aqui... Leu uma parte do Leviatã que ficou refletindo sobre as questões de gênero e dominação masculina. O trecho é: portanto, se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo que é impossível ela ser gozada por ambos, eles se tornam inimigos. Essa parte lembra muito aquele livro do Engels sobre a origem da família e da propriedade privada do Estado, né? O tabu do incesto em Lévi-Strauss. Não sei exatamente. Aí você teria que desenvolver um pouco o que te lembra, né? Eu acho que a questão de gênero, ela está muito mais presente na minha avaliação, né? Inclusive tem uma crítica feminista forte aí no Locke, né? Porque o Locke, ele trabalha com a divisão, né, da sociedade, do público e do privado, né? E essa divisão operada, né, do público e do privado, encerra as mulheres no espaço do privado e coloca, né, a sociedade civil, né, o espaço do público, da tomada de decisões, do ponto de vista econômico e político, como um espaço exclusivamente dos homens, né? Então, para quem tiver interesse, está inclusive na bibliografia complementar um texto da Carole Pateman, que é uma crítica, né, ao segundo tratado sobre governo civil, a partir dessa perspectiva de gênero, né? No caso do Hobbes, ele não entra tanto nisso, né? O Locke ainda fala, né? Porque ele vai tratando, ele usa, por óbvio, né? Ele está no século XVII, o homem, né, de maneira genérica, né, como homem e mulher aí, e trata tudo como universal e igual, né? Ainda que a gente saiba que de maneira concreta não tinha nada disso, né? Então, aqui no estado de natureza, ele está falando de homem de maneira universal, sem fazer essa divisão de gênero. Mas se você quiser aprofundar depois, né, o que você quis dizer na relação com a origem da família, você pode falar aí. Professora, essa parte que me fez lembrar é porque na origem da família, né, da propriedade privada, Engels fala sobre um rapto que existia de mulheres. Uhum. E eu pensei muito nisso em Lévi-Strauss, né, quando ele fala do tabu do incesto, né, que outras sociedades faziam essa troca, né, de mulheres para manter, né, a sociedade e tudo mais. E tem muitos textos antropológicos que falam sobre isso, sobre o dote, né, feminino e tal. Aí isso me lembra bastante, né, que como seria, né, a visão, né, que esses homens tinham da mulher, se ambos desejavam a mesma mulher, como que seria isso? E isso me fez lembrar sobre esses dois livros especificamente, mas depois eu vou tentar desenvolver melhor, porque acho que daria um texto bom, um artigo bom sobre. Sim, é porque nesse trecho aqui que você colocou, né, fala dois homens que desejam a mesma coisa ao mesmo tempo, que é impossível de ser gozada por ambos, né? Não sei se a continuidade dele fala que é sobre uma mulher, né?
Mas isso aí serve para qualquer coisa, né? Porque, como eu disse, o objeto de desejo ele pode variar, mas muitas vezes ele será comum, né? E quanto mais adensado for o lugar, quanto mais pessoas estiverem ali, mais escassos serão os recursos, né? E a chance deles quererem a mesma coisa é muito alta, e isso vai fazer com que eles se tornem inimigos, né? Mas a gente pode depois discutir e aprofundar isso sim, com certeza. Deixa eu seguir aqui. Vamos lá. Esse ponto aqui isso aqui eu já tinha falado para vocês, né? Mas vou retomar aqui com o próprio trecho trazido pelo Hobbes, né? Primeiro ponto que ele diz o seguinte: o que é a guerra de todos contra todos? Ela não é o momento de uma batalha, ela não é um acontecimento, ela é contínua. Por quê? Né? Olha o que o Hobbes vai dizer. A guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar a batalha é suficientemente conhecida. Portanto, a noção de tempo deve ser levada em conta quanto à natureza da guerra, do mesmo modo que a natureza do clima, né? Ele está dizendo assim, o clima está ruim, não necessariamente está chovendo naquele momento que você falou que o clima está ruim, né? Mas você está antevendo a possibilidade de chuva, né? E aí você não vai, se você mora, sei lá, em Valentina, pegar um ônibus para ir para a praia, se você está olhando e vendo que é possível que chova, né? Porque é um clima ruim de maneira geral, né? De maneira negativa. Quando ele fala da guerra de todos contra todos, é isso. Eu acabei de ganhar uma batalha. Isso não me garante em nada que eu não vou ser atacado por alguém mais forte que eu daqui a um minuto, né? E ele diz que mesmo a pessoa mais forte que existe precisa dormir, né? Precisa focar a atenção numa caça para poder se alimentar, e neste momento que a atenção dele está focada naquilo, pode sofrer algum tipo de emboscada, né? Então, a guerra de todos contra todos é uma situação contínua de guerra, mesmo durante um momento de paz, mas que não é de paz concretamente, porque o medo segue presente, né? Então, veja a situação, né? É isso, é um medo constante de ser atacado, de sofrer algum tipo de coisa, ou de perder, né, algo que está sobre a sua posse, né? Então, uma situação realmente miserável, o estado de natureza hobbesiano, né? E aí, isso aqui eu acho importante, ele já falou um pouco sobre a igualdade, mas nem tanto sobre a liberdade, né? A gente, né, enquanto seres aí do século XXI, já após Revolução Francesa, né? Se alguém pergunta muito rapidamente, né, o que você acha da liberdade e da igualdade, provavelmente a gente vai dizer que é uma coisa positiva, né? Tipo assim, liberdade é bom ou ruim? Bom. A igualdade, bom ou ruim? Bom, né? De maneira assim, né? A gente costuma associar liberdade e igualdade a conceitos positivos, mas não é disso que se trata aqui em Hobbes, né? Então, primeiro, igualdade é basicamente o fator que leva à guerra generalizada, né? Que é o estado de guerra de todos contra todos. Pois é a igualdade entre os seres humanos no estado de natureza que indica que eles podem desejar a mesma coisa e ter a mesma chance de consegui-la. Por quê, gente? Olha só. Se você tivesse algumas pessoas que são fracas e outras pessoas que são fortes, ao menos esses que são fortes, né, não temeriam pelas suas posses, não temeriam pela sua vida. E aí esses fortes provavelmente não iriam topar sair do estado de natureza. Mas ele não está falando disso, ele está falando de uma situação de igualdade no qual todo mundo tem mais ou menos a mesma chance de conseguir o que deseja. E no qual, né, os recursos aí, como sempre, são escassos, pode ser, e é muito provável que aconteça, que a mesma pessoa deseje a mesma coisa. Isso leva a uma situação de tensa competição. Portanto, a igualdade, para ele, é um dado da natureza, não tem nenhum caráter positivo, e, ao contrário, ela é a razão mesmo, né? É uma das razões que leva à guerra generalizada, à guerra de todos contra todos. A liberdade, por sua vez, ela não existe no Estado, né? A liberdade no Estado, pós-contrato, ela é simplesmente do soberano, não é dos indivíduos, e é aquele trecho que eu citei aqui, né? Que eles falam assim, nada foi pago tão caro nessas partes ocidentais como o aprendizado das línguas grega e latina, né? Porque ele considera que, na verdade, né, esses autores, eles passaram a fazer com que os seres humanos, né, desde a infância, adquiram o hábito, sob uma falsa aparência de liberdade, de fomentar tumultos, né? E cometer o que eles chamam aí de licencioso controle sobre os atos dos soberanos. Está dizendo que a gente não tem direito nenhum
de controlar os atos soberanos, né? O Estado aqui criado pelo grupo 6, né, que falava da fiscalização, Hobbes considera isso um absurdo, né? Então, a própria liberdade para ele é um outro elemento, né? A busca pela liberdade é um outro elemento que poderia levar à guerra de todos contra todos. Então, portanto, também não é positivo. O Henrique colocou aqui, até porque Hobbes diz que a natureza humana encontra-se causas principais... isso eu acabei de falar, né? Um pouco antes do intervalo, né? As causas da discórdia, né? Competição, desconfiança e glória, né? O pânico, né? A falta de tutela, né? Que ocasiona uma guerra generalizada. Exatamente, Henrique. Uma questão, gente? Vou seguir aqui. Segundo aspecto, né, da tríade aí contratualista, né? O contrato propriamente dito, né? Vamos lá. Prestem atenção nisso aqui, eu sei que vocês já estão cansados, mas é porque é um contrato bastante peculiar esse do Hobbes, né? E como ele argumenta sobre a construção e a legitimidade desse contrato. Vamos lá. O direito à sobrevivência, como a gente viu, já é uma lei natural em nome da qual é estabelecido o contrato, né? E esse contrato, que é um contrato de submissão, delega a um poder soberano esse poder que cada um de nós tínhamos de fazer tudo que bem entendêssemos, né? De ser juiz, executor e legislador, né? Então, a gente firma o contrato em prol, né, da segurança para abrir mão, e abre mão, né? Delega esse poder todo a um soberano ou a uma assembleia. Pois bem, o soberano, segundo o Hobbes, ele não é parte do pacto. Por quê? Vamos lá. O pacto ele é feito pelos indivíduos, né? Todos os indivíduos estavam lá, vocês aí no grupo de vocês. Cada um dos indivíduos ali chega à conclusão, porque todo mundo é racional, todo mundo está com medo, chega à conclusão de que tem que criar um Estado. Beleza. Cada um faz um pacto com cada outro, ok? E este pacto gera o Estado. Esse Estado, né, é personificado aí na figura do soberano, do governante. Portanto, o soberano ele não existia. Aí vocês podem falar assim, mas a Thalia, ela era uma pessoa igual a todo mundo, lá no grupo 5, e a partir do momento que ela ganhou, né, a guerra lá, a disputa lá com Dário, ela virou soberana. Tudo bem. Uma coisa é a Thalia pessoa, outra coisa é ela enquanto soberana, enquanto personificação, né, do poder. A partir do momento que ela se torna a personificação do poder, o soberano, ela se torna uma outra coisa, ela se torna um outro ente que não é parte deste pacto. Portanto, o soberano não existia antes do pacto. Se ele não existia antes do pacto, ele não se submete a esse pacto. Então, entendam, o soberano, né, se ele não faz parte do pacto, não pode haver quebra do pacto por parte do governante, por parte do soberano. Portanto, não há para Hobbes nenhuma possibilidade dos súditos se libertarem da sujeição, sobre qualquer pretexto de infração cometida pelo soberano. Por que isso? Vamos pensar aqui, né? A gente faz bem na lógica do contrato, né? Eu pego um empréstimo com um banco e o banco, né, estabelece lá aquelas taxas draconianas, né, dos bancos brasileiros, né, que diz que eu vou ter que pagar sei lá quanto de cheque especial após contrair essa dívida, né? Eu tenho que pagar. Se eu não pagar, eu vou perder alguma coisa, ou vou para a cadeia, ou sei lá, qual vai ser a sanção para aquilo. Mas por quê? Porque eu individualmente fui lá e firmei um trato com o banco, tá bem? Agora, o banco não pode chegar, né? Ele me ofereceu, né? Isso acontece muitas vezes, né? Coloca um cartão, habilita um cartão no seu nome, que você não aceitou, que você não habilitou, e depois chega uma cobrança. Você pode entrar com uma ação no PROCON dizendo essa dívida não é devida, porque eu não firmei esse contrato, eu não firmei esse acordo. Eles que fizeram sem a minha autorização. Se não tem a minha autorização, o contrato não é válido. Em várias situações, isso acontece também, né? Se não tem autorização, o contrato não é válido. É isso que acontece em relação ao soberano aqui. Ele não estava no momento que o contrato foi estabelecido, ele não existia, ele é uma criação do contrato. E, portanto, ele não se submete a ele, e os súditos não podem chegar e falar assim, mas você me prometeu tal coisa. Isso não prometi nada, nem existia naquele momento. Então, ele está fora do contrato, e, portanto, ele pode fazer tudo que ele bem entender. Vejam que situação, muito bom para o soberano, meio chato para os súditos, mas é esse o contrato de submissão do Hobbes, né? Então, contrato de submissão, mais uma vez, transmissão de uma parte dos direitos naturais. Na verdade, a gente pode até dizer que é de todos os direitos naturais, né? Eu só não falo isso porque existe aquela pequeníssima liberdade ali
para a proteção da vida, né? Mas, assim, é um contrato de submissão quase que completo, né? Há um terceiro, né, o soberano, que vai ser detentor de um poder uno, indivisível e insolúvel. Esse é o contrato de Hobbes, né? Ninguém pode depois dizer que eu não quero fazer parte do contrato, porque se você não quiser fazer parte do contrato, você vai estar se colocando numa situação de estado de natureza. E, portanto, você não pode receber nenhuma benesse desse estado, né? Porque existem coisas, né, que a gente recebe do estado e a gente nem percebe, né? Por exemplo, nesse caso aqui, no limite, poder andar na rua sem uma pessoa te atacar do nada, né? Claro que alguém pode te atacar, né? Mas não é o mais comum, né? Isso faz parte de toda uma estrutura, de uma legislação que impede isso, que gera sanções, que tem prisões, uma série de coisas, né? Enfim, de uma estrutura de segurança estatal. Então, ele vai dizer que, basicamente, o súdito praticamente nada pode e o soberano tudo pode. Sim, o Henry está falando aqui da imagem do Leviatã, né? É o slide final aqui da aula, né? Para vocês verem aqui como que ele pensa o soberano, né? Então, qual que é o lugar dos súditos aqui, né? Nessa situação desse pacto de submissão? Ao instituírem o Estado, os súditos são obrigados pelo pacto a reconhecer como seus os atos do soberano, né? E eles não podem legitimamente celebrar entre si um novo pacto, né? Nem podem obedecer outra pessoa sem a licença do soberano. Se o soberano virar e falar assim, não quero mais ser rei, beleza, escolham aí uma outra pessoa. Tudo bem. Mas aí é porque o soberano te deu autorização. Você não pode firmar um outro pacto com outro soberano a partir do momento que o contrato está estabelecido, né? Também não pode, né? A Hobbes vai falar assim, olha, também não venha com essa de que você está firmando um pacto com Deus, né? E aí, mais uma vez, ele falando sobre a questão da religião. Já vou te responder, Dário. Também não vem com essa coisa, você está firmando um pacto com Deus, porque, afinal, Deus não vai chegar em pessoa aqui, né? Vai ter uma mediação de alguém que vai representar Deus. E ninguém pode fazer para ele, né, essa mediação, a não ser o detentor da soberania abaixo de Deus, que é o governante, o chefe de Estado, né? Esse aí, todo-poderoso Leviatã, né? O Dário perguntou aqui se, nesse sentido, o soberano é o Estado. Sim, né? Isso é importante frisar, inclusive, porque hoje em dia, né, principalmente após Rousseau, a Revolução Francesa, né, a gente trata o soberano como povo, né? Foi uma mudança que aconteceu ao longo do tempo, né? Tudo bem, vocês podem falar, mas o povo não governa diretamente, tudo mais, vários problemas. Mas a gente reconhece como soberania advinda do povo, né? Nesse momento, ele está tratando o soberano aí como governante. Vocês podem tratar, inclusive, como quase como palavras intercambiáveis, né? Quase como sinônimos. Eu digo quase porque governo é uma coisa que muda, né? E aqui, no caso do Hobbes, não, né? Esse soberano, ele vai ficar lá no poder até ele morrer ou até quando ele quiser, né? Enfim. Mas é nesse sentido mesmo, de governante, de chefe de Estado, né? Daquele que toma todas as decisões do ponto de vista estatal, né? Micaela aqui, atentar contra a soberania, no caso em que o soberano garanta a segurança, seria atentar contra si próprio, contra a própria autoridade. Exatamente, né? Interessante que ele fala, né? Se você comete um ato ilegítimo, né? Ou injusto, na verdade, né? Que para ele é injusto todo ato que seja contrário ao contrato, e você é punido por isso, você é o culpado pela sua própria punição, porque todos os atos do soberano devem ser reconhecidos como os seus atos, né? Então, se o Estado te prende, se o Estado te pune, porque você fez alguma coisa injusta contra o contrato, a culpa é sua, na verdade, não do soberano, né? E aí, né? Se alguém tentar depor o soberano, né? E for, isso, né? Se você for tentar depor o soberano e for morto ou castigado, a culpa é sua, basicamente. E aí ele vai dizer: é certo que os detentores do poder soberano podem cometer iniquidades, mas não podem cometer injustiça nem injúria em sentido próprio, né? Por quê? A concepção de injustiça para ele passa por não cumprir o contrato. E como o soberano não tem que se submeter ao contrato, ele não tem como ser injusto. Isso não significa que Hobbes diga que o soberano é sempre bom, que ele está fazendo um bom trabalho, que ele está conseguindo, né, fazer até o básico, né, que é garantir a segurança. Pode ser que nada disso aconteça, e Hobbes reconhece isso. Mas, como o fim último é garantir a integridade do Estado, evitar a cisânia, evitar a guerra civil e o estado de guerra de todos contra todos, a resposta de Hobbes é meio que
paciência, você não deu sorte, realmente esse rei atual aí não é dos melhores, mas não há nada que você possa fazer diante disso, porque qualquer revolta pode levar a uma situação que é 1000 vezes pior a esta que você está vivenciando aqui, né? Então é tudo meio sem saída aí para os súditos, né? Portanto, não existe lugar nem para oposição, nem para resistência, né? Aí o Hobbes vai dizer: aquele que voluntariamente se ingressou na congregação dos que constituíam a Assembleia declarou suficientemente com esse ato sua vontade e, portanto, tacitamente fez um pacto de se conformar ao que a maioria decidir. Só registrar aqui, gente, que o pacto é feito de maneira unânime, né? Essa coisa da maioria é posteriormente. Portanto, se depois recusar aceitá-la ou protestar contra qualquer de seus decretos, age contrariamente ao pacto, isso é, age injustamente. E quer faça parte da congregação, quer não faça, e quer seu consentimento seja pedido, quer não seja, ou terá que submeter-se aos seus decretos, ou será deixado na condição de guerra em que antes se encontrava, e na qual pode, sem injustiça, ser destruído por qualquer um. Se você quiser virar um eremita, não querer seguir nenhuma das regras, tudo bem, mas você volta para o estado de guerra e não queira também que o Estado te proteja ou te ofereça qualquer tipo de segurança, né? Você deixa de estar aí, nesse caso, né, regido por essas regras do Estado que também te protegem. Afinal, o Estado tem direito, tem deveres, mas também tem direitos, né? Isso aqui bem sintético, gente, porque eu já falei também mais cedo, né? A liberdade dos súditos era bastante limitada, né? Gente, só um minutinho, peraí. Desculpa a interrupção, gente. Era uma barata. Perdão. Não ia deixar ela ficar andando por aí. Sigamos. Olha aí o estado de natureza, tá vendo? A gente tem que lutar aí, ó. Vamos lá. Situação. Sobre a liberdade dos súditos. A liberdade dos súditos, o grau de liberdade dos súditos é muito, muito limitado, né? Primeiro, né? Em síntese, ninguém é obrigado a recusar a si próprio, né? Então, uma coisa que ninguém é obrigado a fazer é confessar um crime, mesmo que tenha cometido um crime, né? Então, aí a gente tem um embrião de um importante direito civil, né? Que é aquele do devido processo, que você deve passar pelo devido processo... Ai, meu Deus, como é que fala? Devido processo... Tô cansada já. Enfim, que ninguém pode ser julgado... Devido processo legal. Sim, devido processo legal, mas era outra coisa que eu queria falar. Ninguém pode ser julgado inocente ou culpado a priori, né? Que o ônus da prova é de quem está acusando e não do réu, né? E que você tem o direito de permanecer calado, de não criar provas contra você mesmo, né? Então, o Hobbes já falava isso, que ninguém é obrigado por meio a confessar um crime mesmo que tenha cometido. Por quê, né? Porque é o seguinte... Ainda mais nessa situação aqui, né, de um governante todo poderoso, a pena para esse crime pode ser a pena de morte, por exemplo, né? E se você saiu do estado de natureza para evitar a morte, então, assim, não faz sentido que você seja obrigado a fazer algo que te leve em direção a ela, né? Então, ninguém pode recusar-se a si próprio, ser obrigado a recusar-se a si próprio. Por meio da confissão de um crime, por meio do soberano, né, que ordene, né, alguém que se mate, a pessoa pode dizer que não vai se matar, mesmo que seja ordenado pelo soberano, se fira, que se mutile, né, que não resista, né, caso alguém venha te atacar, ou se abstenha de usar algo que seja necessário para viver. Então, mesmo que o soberano te mande fazer essas coisas, você tem o direito de não fazer, né? Então, aí, né, ninguém fica obrigado pelas próprias palavras a matar-se a si mesmo ou a outrem. Isso é importante aqui também. É o seguinte... Exemplo básico, né? Se você tem aí, sei lá, um soberano, um governante que é um sádico, né? E ele simplesmente gosta de se divertir vendo as pessoas sofrerem, né? E ele chega e fala o seguinte: você vai, sei lá, se mutilar, né? Aqui na minha frente. Enfim, você vai falar que você não vai fazer isso, você tem o direito de fazer isso, de lutar contra ele, inclusive, mesmo que ele seja soberano. Agora, se
ele virar e falar o seguinte, olha, a sua cidade, nossa cidade está sendo invadida e nós precisamos de uma quantidade X de pessoas jovens para poderem garantir a integridade da cidade, para poder lutar, invadir e impedir a invasão. Aí você é obrigado a acatar essa ordem, ainda que essa ordem signifique colocar a sua vida em risco, né? Qualquer pessoa que vai para uma guerra está colocando a sua vida em risco. Mas qual que é a lógica aqui, né? A obrigação que às vezes se pode ter, por ordem do soberano, de executar qualquer missão perigosa ou desonrosa, não depende das palavras de nossa submissão, mas da intenção a qual deve ser entendida como seu fim. Portanto, quando nossa recusa de obedecer prejudica o fim em vista do qual foi criada a soberania, e qual que é o fim em vista do qual foi criada a soberania, né? A manutenção da segurança, da vida, não só minha individualmente, mas de todo mundo, não há liberdade de recusar. Caso contrário, há essa liberdade. Então, se você tem uma potência estrangeira invadindo o seu Estado, a chance dessas pessoas, né, pilharem, subjugarem, atacarem os cidadãos daquele Estado é muito grande, né? Então, aquele Estado se dissolve, né? O objetivo, o fim último para o qual ele foi usado, ele foi criado, ele se dissolve. Portanto, os súditos devem acatar quando o soberano estabelece uma ordem como essa. Eu acho que o melhor exemplo disso é numa situação de guerra, né? Porque o objetivo o objetivo que gerou a criação do Estado, né? Apenas nessas situações. E a outra, né, é quando há silêncio da lei, né? Se não está escrito que você não pode fazer uma determinada coisa, isso significa que você pode fazer, que você é livre para fazer. Mais à frente, os liberais vão chamar isso de direito negativo, não, de liberdade negativa, né? Que é a liberdade de fazer tudo aquilo que o Estado não proíbe, né? Isso aí vai ser mais aprofundado mais à frente, mas isso é básico, né? Quando há silêncio da lei. Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá, tentar terminar aqui hoje, tá? Jean Baudin, que hoje a Micaela mais cedo disse, né, que vocês vão ver aí informação do Estado moderno, né? No século XVI foi aí o primeiro teórico, um dos primeiros, a afirmar que no Estado deve haver um poder soberano, né? Um foco de autoridade que possa resolver todas as pendências e arbitrar qualquer decisão. Hobbes vai desenvolver essa ideia, né, quase um século aí depois, e vai montar um Estado que é condição para a existência da própria sociedade. Como eu disse, né, não se trata aí de algo assim, importante, uma coisa que eu quero, né? A própria sociedade, para o Hobbes, ela não existe, a sociabilidade não existe sem que o Estado utilize das suas ferramentas para poder fazer com que as pessoas respeitem as regras e respeitem, assim, uns aos outros, né? Contudo, não basta o fundamento jurídico. Não adianta você ir lá escrever a lei e achar que pronto, não, agora que a lei está escrita, está tudo certo, vai todo mundo respeitar, né? Vide o exemplo que Henry deu aqui mais cedo, né? Acho que Raíssa também falou alguma coisa sobre isso, da questão da questão dos bancos lá, né? Das fraudes, né? Das fraudes, né? Nos bancos e tudo mais, né? Se fosse só isso, você poderia dizer, né, que a pessoa não pode fraudar, né? Acho que no BC não está escrito, né, que não é adequado você explodir caixa eletrônico, né? Isso acontece o tempo todo, né? Então, assim, só está escrito que você não pode roubar não é o suficiente para que as pessoas não roubem, né? Então, portanto, não basta o fundamento jurídico. É preciso um Estado, segundo Hobbes, dotado de espada para forçar os seres humanos ao respeito. Trata-se de conferir, para Hobbes, toda a força e poder a um homem ou a uma assembleia. É importante dizer isso, tá? Há quem ache que o Leviatã é exclusivamente uma pessoa só. Hobbes acha melhor, né? Porque o debate nessa assembleia pode gerar também, né, divisões que, no fim das contas, pode levar a uma guerra. Mas é possível que seja uma assembleia também, né? Mas importante é conferir toda a força e poder a esse homem, uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, né, pela votação e tal, a uma só. Portanto, não há alternativa. Ou o poder é absoluto, ou a gente continua na condição de guerra, ainda que essa guerra se dê entre os poderes, né, que passam a se enfrentar, né? Então, pode se dar entre o rei e a nobreza muito poderosa, pode se dar entre a divisão dos poderes, né, o legislativo
e o executivo. Então, para ele, não tem jeito. Se é para poder sair da guerra de todos contra todos, vamos fazer o pacote completo e estabelecer um poder absoluto, inquestionável, uno, indivisível. Definição de Estado dele aqui, hoje eu demorei um pouquinho nisso durante a manhã, porque eu tive que meio que partindo aqui, né? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês me digam, tá? Uma pessoa aqui, tá? É uma personificação, tá? Esse Estado, essa soberania, enquanto uma personificação. De cujos atos, uma grande multidão, né? Todos os súditos, mediante pactos recíprocos uns com os outros, né? O contrato que a gente fez, essa pessoa foi instituída por cada um como autora, né? Por cada um dos súditos, né? De modo que essa personificação do poder possa usar a força e os recursos de todos. Outro elemento importante, né? Recursos de todos, né? Essa força aqui, o soberano, ele pode dispor da propriedade, como eu já disse, que foi criada pelo Estado, né? Da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa, né, o soberano, né, como está dizendo aqui, se chama soberano. E dele se diz que possui poder soberano, né, poder acima de tudo, poder acima de todos. Todos os restantes são súditos. Isso, em síntese, gente, é dizer que, né, cada um de nós aqui firmou um contrato, né, por meio desse contrato, né, que foi feito aí por vários pactos, né, mediante os pactos recíprocos, foi instituído a soberania, esse poder concentrado aí numa pessoa que personifica esse poder, que pode fazer tudo que ela considerar conveniente aí para assegurar a paz e a defesa comum. E ela pode tudo, enquanto os súditos, como a gente viu, podem praticamente nada, né, nesse contrato de submissão. E por fim, né, se tiver alguma dúvida, podem falar, o Leviatã, né? O Leviatã, né, que é o nome que dá o título aí do nosso livro, né, do livro do Hobbes, na verdade, é um monstro bíblico que aparece no livro de Jó, né? Todo mundo, mesmo quem não é religioso, acho que deve ter alguma lembrança aí do livro de Jó, né? Enfim, um fiel, né? Muito fiel, que passa por uma série de provações, né? Por Deus e tudo mais. No livro de Jó, aparece esse monstro Leviatã, que ele reina sobre os filhos do orgulho, né? Para Hobbes, nós somos os filhos do orgulho, né? Pois, afinal de contas, nós somos, antes de mais nada, movidos pela nossa vaidade, né? E por essa noção vã que eu já falei para vocês aqui, que a gente tem do nosso valor, né? Que a gente é ótimo, maravilhoso, muito melhor do que todo mundo, né? E isso é, inclusive, a terceira causa da guerra generalizada, né? Então, ele utiliza essa metáfora aí do Leviatã, né, para falar sobre um Estado todo-poderoso que deve governar esses aí, né, esses seres que são dotados de tanta vaidade, de tanta busca pela honra, e tão orgulhosos, né? E que isso é um dos elementos que leva à guerra, né? E aqui está o que o Henry mencionou, né? Essa aqui está colorida até no original, por óbvio que não está, né? Mas é só para ajudar aqui na visualização de vocês, né? Da figura do Leviatã de Hobbes, né? Então, se vocês aproximarem aqui, vocês vão ver aqui umas pessoinhas, estão vendo? Essa é aquela multidão que eu mencionei ali, que forma, é o corpo, né, do Leviatã, né? O Leviatã, ele tem 3 símbolos aqui importantes, né? A coroa, o poder político, né? O cetro, que é o poder religioso, né? Lembra que ele está ali, o cetro não, né? O cajado, na verdade, né? Que significa aí também o poder religioso, né? Ele personifica os 2 poderes, e a espada, né? Afinal, os seres humanos só se submetem, de fato, a esse poder por meio da espada para Leviatã. E aqui embaixo vocês veem aqui a cidade, né? Todas as terras, e ele como esse elemento que não é mais humano, né? Essa pessoa criada pelo contrato, ele não é mais humano no sentido de que no estado de natureza os seres humanos são iguais, e aqui ele não é igual. O soberano, ele está acima de todos, né? Então,